Olá, eu sou a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. E feliz de estar aqui com vocês para falar sobre educação nesse momento tão importante, com tanto a ser recuperado, com tanto que a gente precisa ainda batalhar, trabalhar, principalmente pelos alunos que foram os mais afetados, os alunos da educação básica, os alunos mais pobres, os alunos mais vulneráveis, aqueles que precisam mais do nosso apoio. Então, quero agradecer à Fundação Telefônica, quero agradecer o convite de estar aqui, poder dividir um pouco do que lá no Todos para a Educação a gente tem refletido, pensado, proposto para candidatos, para a sociedade, para a comunidade educacional do país. Então, quero aqui registrar o meu agradecimento a todos. Bom, a gente tem uma grande tarefa. Acho que todo mundo que trabalha com educação, trabalha, ou estuda, ou se envolve com a educação, em algum momento, pelo menos em algum momento, pensou no legado. O que a gente quer levar para a educação brasileira? Que legado que a gente quer deixar nessa nossa permanência aqui? Que tipo de contribuição que a gente quer dar para o Brasil, para as crianças, para os jovens? É uma contribuição para reduzir a desigualdade? É uma contribuição para aumentar as oportunidades? É fazer com que a gente tenha um país melhor, um país mais justo, mais seguro, que cresce, que distribui renda, que faz com que a gente tenha condições de se desenvolver, tanto no social quanto no econômico. Então, acho que todo mundo já tem essa sementinha plantada dentro de cada um de si, né, cada um de nós. E essa pandemia, acho que só fez aumentar ainda mais essa nossa necessidade de deixar um legado, de trabalhar pelo Brasil e trabalhar pela educação. Acho que nunca antes a gente precisou tanto colocar a educação no centro das atenções, colocar a educação no centro das nossas preocupações, da nossa agenda de país, uma agenda que tem sido turbulenta, uma agenda difícil, que a pandemia aumentou, mas que também nos traz uma possibilidade de deixar um legado maior e uma responsabilidade também muito maior. Então, sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. A gente está vivendo esse momento, eu não acho que é um momento crítico, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para fazer com que, de fato, a escola pública se coloque no centro da agenda do país. Mas como que a gente faz isso, sendo que a pandemia afetou brutalmente, principalmente os alunos mais pobres? A gente tem aí algumas pesquisas, algumas avaliações ainda parciais, porque a gente ainda não tem uma realidade ainda completa, né, um estudo que entendeu de forma mais integral qual que é o tamanho desse impacto na educação brasileira. Isso a gente vai ter nos próximos meses e anos, que aí a gente vai entender de verdade qual que é o tamanho, né, do impacto da pandemia, da suspensão das aulas presenciais para grande parte dos alunos brasileiros. A gente ainda não tem isso, mas a gente já tem alguns indícios. A gente sabe que é mais ou menos, a gente vai ter um retrocesso da ordem de 10 anos ou mais nos indicadores de aprendizagem. A gente vai ter um retrocesso da ordem de 2 décadas nos indicadores de evasão. E isso muda muito de acordo com a etapa, de acordo com a região, se a rede é estadual, se a rede é municipal, se é um estado que tem uma gestão melhor, um estado que tem uma gestão pior. Um município, se tem mais recurso, tem menos recurso, se atende alunos mais pobres, se atende alunos menos pobres. É muito heterogêneo o nosso país. Então, a gente vai conseguir entender, a gente vai ter um raio-x maior dessa situação nos próximos meses e anos, mas a gente já pode afirmar que a pandemia afetou brutalmente a educação brasileira. O que me faz voltar ao ponto inicial, que o nosso legado, o que a gente for capaz de produzir conhecimento novo, o nosso trabalho de agora, a nossa luta de agora vai fazer total diferença e esse vai ser o nosso maior legado, não tenho a menor dúvida que o que a gente fizer nos próximos anos será o nosso maior legado para a educação brasileira. E que legado é esse? O que a gente tem que fazer para fazer com que a educação não só não retroceda, mas que avance? Basicamente, a gente tem 2 grandes avenidas a serem percorridas e construídas também, porque tem muita política pública que ainda não está estabelecida no país. A gente tem uma avenida que é mais de curto prazo, é como se fosse uma pista rápida, né, que a gente tem ali
que rapidamente construir para poder minimizar, mitigar os efeitos mais imediatos da pandemia. Então, eu estou falando aqui de recuperar a aprendizagem, de recuperar o vínculo dessas crianças e jovens com a escola, com seus professores, educadores, profissionais da educação como um todo. Estou falando aqui de ampliar o tempo de exposição à aprendizagem agora, porque se o aluno antes, né, principalmente o aluno que não teve conectividade, equipamentos, que ficou muito tempo sem ter nenhum tipo de exposição à aprendizagem, sem ter nenhum tipo de aula, né, sem frequentar nenhum tipo de aula, ainda que remota, esse aluno vai precisar recuperar esse tempo e avançar ainda na direção do currículo. A gente tem uma base nacional comum curricular, o aluno que hoje está, por exemplo, no 7º ano, ele estava no 6º ano do ano passado. Ele precisa cumprir ainda o currículo do 6º, do 7º, que foi parcialmente, em grande medida afetado, e mais para frente. Então, para poder recuperar tempo, a gente precisa de mais tempo. Então, a gente precisa de tempo integral. A gente precisa também de um processo muito forte, muito assim, profundo de recuperação e aprendizagem. O que também é uma oportunidade. O Brasil faz mal isso, né? A gente já deveria ter estabelecido essa política de forma geral e bem implementada em todas as redes brasileiras de reforço da aprendizagem, recuperação da aprendizagem. E isso é crucial. Mas esse é um conjunto de ações, né, acolhimento, agora nessa volta às aulas, que a gente finalmente, né, as escolas brasileiras estão reabrindo. Então, esse processo, que é mais de curto prazo, que é para recuperar esse tempo em que grande parte das crianças brasileiras não tiveram aulas nem remotas, né, esse tempo precisa ser recuperado, avançado, a gente precisa garantir que aquilo que deixou de ser aprendido, as habilidades que não foram desenvolvidas, das competências que não foram garantidas, consolidadas, que isso tudo seja trabalhado agora nesses próximos meses. Então, por isso, acolhimento, infraestrutura das escolas, tempo integral, reforço e recuperação. Então, essas são as políticas mais emergenciais agora para esse começo de reabertura das escolas, os próximos anos, etc. Mas isso apenas não vai fazer com que o sistema educacional brasileiro reduza a lacuna enorme que a gente já tinha antes da pandemia, né? Inclusive é o tema do Enlightened desse ano, como que a gente reduz as desigualdades, as lacunas digitais que a gente já tinha antes. Para isso tudo, a gente precisa de políticas de longo prazo. Uma parte já é a própria agenda de curto prazo que a gente precisa avançar muito rapidamente. Tempo integral, reforço e recuperação, isso tudo volta para a agenda de longo prazo, mas é uma avenida mais longa que a gente precisa percorrer agora, e muitas delas a gente também tem que construir, né, tem que pavimentar essa avenida. Então, eu falo aqui de primeira infância, afinal de contas, acho que uma grande marca da pandemia na educação foi o aumento da desigualdade. E a política por excelência, aquela que mais tem evidência, que reduz desigualdade, que garante que todas as crianças tenham a condição de aprender ao longo de toda a sua trajetória escolar, é o investimento em primeira infância. Aqui não é só educação, estou falando de educação, saúde, assistência, cultura, esporte. Né? Então, essas políticas todas, de forma integrada, precisam aterrissar no território e garantir que essas crianças, e fazer com que essas crianças tenham a garantia do seu desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional. Eu estou falando aqui de investimento em professores, na formação inicial, na carreira, na formação continuada, nas condições de trabalho, no salário desses professores. Então, políticas docentes é um outro conjunto enorme de políticas de longo prazo, que a gente vai precisar ficar muito tempo aí para fazer as mudanças necessárias. O Todos para a Educação tem a agenda do Educação Já, que tem todas essas políticas detalhadas. Também falo na implementação da Base Nacional Comum Curricular, na garantia da alfabetização, e a grande política vencedora hoje no país, aquela que mais tem êxito, é a inspirada no Ceará, que é os estados em regime de colaboração
com os municípios, garantindo os processos para que essa alfabetização aconteça. Então, a gente tem uma série de políticas de longo prazo, e elas são de longo prazo porque elas vão o tempo inteiro avançar, elas vão se aperfeiçoar, a gente vai aprender muito com essas políticas todas, mas a agenda de longo prazo, essa agenda que a gente precisa persistir, garantir, fazer acontecer, é uma agenda que está posta, né? É uma agenda que não é surpresa para ninguém. A gente tem aí uma tarefa que os países que conseguiram avançar mais em educação pública percorreram. Aqui no Brasil, que eu acho que é a grande notícia da educação brasileira dos últimos anos, aqui mesmo no Brasil, a gente tem muitas experiências. Antes a gente tinha poucas e muito ilhadas, né? Experiências pequenas, de escala muito pequena. Hoje a gente já tem experiências exitosas em larga escala, por muito tempo, que foram aperfeiçoadas ao longo de muito tempo, muitos anos. Então, estou falando aqui, por exemplo, da política de tempo integral no ensino médio de Pernambuco, que hoje está em 18 estados, né? 18 estados estão avançando com esse modelo que foi inicialmente desenvolvido em Pernambuco. Então, a gente tem essa agenda que está posta, ela vai avançar, obviamente, ela vai aprender com a sua própria evolução, implementação, e é assim que se faz políticas públicas, principalmente no campo social, porque o campo social é um campo necessariamente complexo, que é outra coisa que a gente precisa cada vez mais entender e abraçar, que é a complexidade, de entender que são várias políticas interligadas dentro de uma visão sistêmica e que é essa visão completa das mudanças que a gente precisa promover no país que vai fazer com que a gente ande para frente. A gente tem que parar de acreditar em soluções mágicas, em bala de prata, porque isso não existe. A gente se ilude, a gente perde tempo, a gente realmente tem uma agenda que é uma agenda complexa, é uma agenda que tem aí uma série de fatores que precisam ser garantidos, senão a gente não consegue chegar num resultado. Chegar em resultado em educação não é simples. A boa notícia é que a gente já tem muitas experiências no Brasil para nos inspirar e fazer com que a gente olhe para os vizinhos, olhe para aquilo que realmente está dando certo e consiga avançar. Um elemento muito fundamental dessa agenda de longo prazo, e ela é longo prazo porque ela não tem fim, ela não tem prazo para terminar, e aí a pandemia, ela de fato deu um gás maior, é a agenda do uso da tecnologia na educação, né? Óbvio, né? Acho que talvez seja uma das facetas mais visíveis, aquilo que é mais comentado nos almoços e nas conversas nas famílias, nos lugares, que olha, pela primeira vez, o meu filho está usando computador. Pela primeira vez, eu, como professora, estou usando computador, um aplicativo, um site. As pessoas estão começando a incorporar, eu acho que isso é muito forte e a gente consegue enxergar isso. Isso é muito visível, esse efeito da pandemia na educação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, e aí colocando mais fortemente esse elemento da tecnologia na educação aqui, nessa fala, quero trazer um pouco para vocês uma série de reflexões que foram, na verdade, produzidas, né, inicialmente pelo professor Paulo Blickstein. Eu sei que ele estava com vocês em uma mesa anterior, com a Cláudia e com a Sofia Lerner, discutindo também esse tema. O Paulo é uma grande referência para o Todos para a Educação nesse campo, e ele produziu um relatório para que a gente pudesse fazer uma discussão mais qualificada sobre o uso da tecnologia na educação. Porque não é qualquer tecnologia, não é simplesmente a Torre de Babel, qualquer coisa, porque também existe algo que a gente precisa combater muito fortemente, que é assim, olha, a escola pública é tão pobrinha, a educação é tão pobrinha, que olha, qualquer coisa serve, qualquer coisa já é melhor do que o que a gente já tem. A gente precisa parar com essa história de que qualquer coisa para a educação está ótimo, porque, afinal de contas, a gente está partindo tão de trás. Isso não é verdade. Isso não é verdade definitivamente. A gente precisa ter um olhar generoso em relação à educação, às necessidades reais da educação, dos educadores, dos profissionais da educação, dos alunos, das famílias, para poder desenvolver essas tecnologias de acordo com essas necessidades.
E o Paulo aponta alguns elementos, então eu estou pegando aqui do relatório que foi inicialmente produzido pelo Paulo, ele deve ter comentado alguns desses elementos na mesa, mas então eu quero fazer esse reforço aqui também, né? Primeiro, não é se a tecnologia for utilizada, não é se a tecnologia agora avançar, se a tecnologia agora começar a ser incorporada no sistema educacional. Não se trata mais de se. Eu lembro muito do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, infelizmente falecido, foi um dos fundadores do Todos para a Educação. Ele tinha uma expressão que é assim: tecnologia na educação é uma tendência irreversível. Tendência irreversível. Essa é a expressão. Não é se a tecnologia vai acontecer, não vai acontecer. Ela vai acontecer. Cabe a nós definir, implementar, aprender o como. Então, a gente tem que mudar a pergunta. Não é se e se, é como. Como que a gente faz para que a tecnologia seja uma impulsionadora de pessoas? E aqui vem o segundo elemento que eu quero enfatizar. Impulsionar pessoas, impulsionar a aprendizagem, impulsionar o desenvolvimento de habilidades, a consolidação de competências. Então, o que a gente precisa cada vez mais é entender que a tecnologia ela é uma alavanca, ela impulsiona aquilo que a gente já tem de melhor, né? O que a gente tem de melhor são os professores. Os professores, inclusive, tem um relatório recente da McKinsey que fala isso. De todas as profissões que existem hoje, a gente sabe que muitas vão desaparecer. Professor é uma das que menos chance tem de desaparecer. É uma das profissões que a gente mais precisa, na verdade, valorizar, impulsionar e impulsionar a sua presença, impulsionar o seu papel de olho no olho, de conexão, né? A pandemia mostrou isso para a gente, como que conexão, vínculo é tão importante, são tão importantes. Então, conexão e vínculo a gente não tem com máquina, a gente tem com pessoas. Então, é muito fundamental que a tecnologia impulsione o professor, que a tecnologia impulsione a aprendizagem, que a tecnologia propicie que o aluno consiga viver, experimentar, aplicar, produzir conhecimento, né? Então, esse é algo que a gente, obviamente, acho que quem assiste, quem está aqui, entende esse conceito. Não é o que a gente viu durante a pandemia, né? Muita aula gravada, muita coisa que reproduz a sala de aula do jeito que ela já é. Então, você não vê ainda o impulso, essa alavanca para fazer com que as pessoas, o elemento humano, seja o protagonista. Tem uma outra expressão que logo no começo da pandemia a gente fez um seminário e o ex-ministro de Educação da Coreia do Sul falou uma expressãozinha assim que me marcou bastante. Ele falou o seguinte: olha, o que a gente precisa é do high-tech com o high-touch. Que é exatamente isso. Não é qualquer tech, é o high-tech. É aquela tecnologia pensada, desenvolvida para impulsionar as pessoas, para impulsionar e garantir a aprendizagem, para impulsionar e garantir vivências, experimentações. Não é qualquer tecnologia, não é passar um vídeo de um documentário na aula, isso não é. Não é pegar uma aula gravada e passar para o aluno, não é isso. Então, é high-tech. E é high-touch, porque e é isso que é o híbrido, né? Na verdade, a gente fica falando de ensino híbrido. O híbrido é isso, é como que a gente mescla, casa, e faz acontecer essa mistura entre a tecnologia, que não é qualquer uma, né? Não é qualquer tecnologia, com o toque, com o olho no olho, com o vínculo, com a pessoalidade, com a intimidade, né? Como que a gente constrói isso olho no olho, né? Então, esse high touch que ele fala. Então, esse é um outro elemento que o Paulo coloca de forma muito clara e que eu acho que é bem importante que a gente passe a cada vez mais valorizar e acabar com essa conversa de, olha, professor é máquina, então vamos substituir professor. Gente, a gente precisa enterrar essa discussão. Isso aí é muito começo dos anos 2000, a gente já passou dessa fase, a gente precisa realmente cada vez mais discutir como impulsionar os professores, né? E, por fim, isso não é um elemento que o Paulo destaca, mas está ali no relatório, mas é um destaque que eu gostaria de fazer, que é uma ideia que parece simples de entender, parece óbvia,
mas a gente não implementa e que seria, na minha visão, a maior revolução que a gente pode promover. Aí, voltando lá para aquele começo da minha fala sobre legado, né? Se a gente quer realmente deixar um legado, tem um fator que a gente precisaria ter, assim, quase como guia, assim, é o nosso grande guia. Todo dia acordar e dormir pensando, olha, eu colaborei para essa direção, que é a direção de dar mais para quem tem menos. Assim, parece coisa assim de slogan, né? Mas o que a gente precisa na educação e tecnologia também está nisso. E a gente viu exatamente isso acontecer, o contrário na pandemia. No campo da tecnologia, a gente precisa levar isso absurdamente a sério, de forma obsessiva. É que aquilo que as minhas filhas tiveram, as crianças mais pobres têm que ter o dobro. A conectividade que as minhas filhas tiveram durante a pandemia para poder estudar remotamente, as crianças mais pobres, das áreas rurais, mais vulneráveis, aquelas que têm menos oportunidades de desenvolvimento, elas têm que ter o dobro. A gente precisa ter um Estado, e aqui Estado maior, né? Não é o Estado, mas um Estado que garanta condições, principalmente para as crianças mais pobres. Eu acho que esse é um grande, assim, acho que é o grande legado que a gente pode aproveitar e deixar a partir dessa pandemia. Entender que a gente não vai conseguir superar a situação que a gente está se a gente não levar muito a sério essa ideia profundamente revolucionária de dar mais para quem tem menos. E na tecnologia especialmente, porque a tecnologia, se a gente entende a tecnologia como uma impulsionadora, quem a gente tem que impulsionar mais, colocar mais energia para impulsionar, são as crianças e jovens mais pobres, que são os que mais precisam da educação pública, para superar a condição que eles estão presos a gerações de exclusão e pobreza. Então, acho que se eu pudesse deixar um único recado assim, para todos vocês e plantar uma sementinha assim, de obsessão, né, que cresça, então, né, uma sementinha que cresça, é dessa ideia que é a mais revolucionária de todas, que é dar mais para quem tem menos. A gente não tem isso no Brasil. Né? Mesmo nas políticas públicas educacionais, infelizmente, não é a realidade brasileira. Então, eu faço aqui um convite para que a gente inverta essa lógica, aproveite essa energia, né, que a gente tem agora de transformar a educação brasileira, de fazer com que a educação brasileira não saia dessa situação de grave prejuízo, de muito retrocesso, que a gente consiga juntar força e promover essa revolução a partir dessa ideia de dar mais para quem tem menos. Para finalizar, uma mensagem otimista aqui para todos. O Brasil tem jeito. Pode parecer, às vezes a gente fica nessa confusão, né? Assim, eu acho que o país tem... A gente está sempre nessa situação de 1 milhão de pautas, 1 milhão de confusões. A gente está no meio dessa turbulência institucional, política. E eu acho que, desde que eu nasci, eu vivo isso, né? Todo mundo aqui sempre vive isso, assim. Então, às vezes tem alguns anos de marola, mas aí vem esse turbilhão, esses tsunamis, que parece que a gente não está indo para frente. Primeira ideia, o Brasil foi para frente. Na educação pública, que eu acho que é a área que a gente mais avançou no país, apesar de tudo. Apesar de tudo. A gente saiu, em 2007, de 28% das crianças com aprendizagem adequada para o ano que elas cursavam, para 60% em 2017. Nenhum outro indicador econômico ou social evoluiu tanto, avançou tanto. E isso é mérito, isso é conquista da escola pública. Então, a gente precisa valorizar a escola pública. E a gente tem no país as soluções. O Brasil produziu soluções para a gente poder agora escalar, disseminar. Então, a gente não precisa mais ficar buscando em Singapura, Coreia do Sul, Canadá. Claro que a gente tem que olhar para fora para poder se inspirar, mas as soluções estão sendo produzidas aqui no Brasil. E o Brasil tem jeito, e o jeito é a educação. Muito obrigada.